Gente, boa tarde. Caramba, a internet tá muito difícil hoje, cara. Boa tarde, professor. Boa tarde. Ontem até conversei com a pedagoga, eu tive que encerrar uma aula porque ninguém entendia o que eu tava falando. Se hoje voltar a fazer isso, porque ela voltou agora, tava corrigindo os problemas dela aqui, a Viva, a minha é da Viva, a de vocês é da onde? Vocês sabem? A minha é da Claro. É claro, nossa, a minha tá horrível. E ontem, assim, dei aula ano passado inteiro. Quer dizer, tive vários problemas ano passado, assim, bem no começo, assim, quando eu mudei, que antes era da CTBC. E aí eu achei que da Clara, assim, da Viva ia ser melhor. Aí nada. Aí ontem, cara, nossa, várias vezes, o dia inteiro, problema. Aí à noite, eu dou aula à noite aqui na escola, né, no Aurélio. Cara, ninguém escutava o que eu tava falando. Ninguém escutava. Impressionante. Minha internet é 240 mega, mas fica muito ruim. Pois é, a minha é de 300, cara. E se eu fizer o teste agora, não tá chegando isso. Impressionante. Bom, meu povo, me desculpe aí o atraso. A internet tá complicada essa semana. Ontem e hoje. Mas eu acho que vai dar certo. Se vocês começarem a ver que a minha voz está picotando e a imagem tá travando, esse tipo de coisa, vocês me falam, tá? Que eu interrompo e tento mexer aqui alguma coisa. Mas eu acho que agora não vai dar certo porque ela voltou, né? Então, uma hora tentando fazer isso, né? Pega. Meus amigos, vamos continuar então a nossa aula, né? A gente estava discutindo o iluminismo, se eu não me engano, é isso mesmo, né? A gente estava discutindo o iluminismo segunda-feira e vou colocar aqui. E iluminismo, é isso mesmo. Estamos no PET 1. Vamos continuar então nossa aula aí de iluminismo. Bom, pessoal, continuando a nossa aula, a gente discutiu esse primeiro slide, né? E depois discutimos também Kant. Peraí, tá carregando aqui o conteúdo. Aí, Kant. Discutimos essa frase também. E vamos para John Locke. Paramos aqui. Bom, em John Locke, meus amigos, a gente viu. Deixa eu aumentar aqui. Bom, em John Locke a gente viu os direitos naturais, né? O justnaturalismo e o empirismo. Bom, falei com vocês sobre eles serem universais e infalíveis. Esse é o primeiro teórico. Ele não vem, tipo, ele é o primeirão de todos, tá? Ele é o primeiro que a gente está tratando, tá bom? Bem, grosso modo assim mesmo. Agora, vamos pensar que a teoria do John Locke é tão importante para nós, na verdade, para a nossa sociedade atual, que ela aparece na Constituição brasileira. Olha o artigo 5º da Constituição e olha a teoria do John Locke para vocês terem uma noção. Parece que foi ele que escreveu. Olha lá, artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei.
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí desenrola o resto do artigo. Então, veja só, direito à vida, liberdade, à igualdade, à propriedade, parece que foi John Locke que escreveu esse texto, né? Esse texto da nossa Constituição, do artigo 5º da nossa Constituição. Então, é importante que esse cara para a nossa sociedade hoje. Vamos a mais um, então, galera. Barão de Montesquieu. Esse também é gigante do ponto de vista da nossa sociedade. Por quê? Porque esse cara, ele, apesar de ser barão, né, ele era um nobre, né, portanto, claro, ele era um iluminista. Também viveu aí no século XVII, no século XVIII, e ele vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis, onde ele vai discutir, precisamente, como deve ser um governo justo. O que é um governo justo? Como funcionaria, qual é a estrutura de um governo justo? Bom, lá nesse texto, resumidaço aqui no nosso slide, está escrito assim: a separação dos poderes. Os poderes têm que ser harmônicos e autônomos, tá? Aí, quais são os poderes que constituem um governo? Bom, os poderes que constituem um governo são o legislativo, o poder de criar leis e regras e tudo mais, o poder executivo, de colocar em execução todas as leis, todas as intenções para o cidadão, e o judiciário, o que julga, né, esse grupo de cidadãos, as ações perante as leis escritas. Então, veja só, a Constituição brasileira é uma lei, beleza? Feita pela Câmara Municipal, feita pela Câmara Federal brasileira e pelo Senado brasileiro, tá bom? Um dos nomes expoentes da nossa Constituição Federal é Ulisses Guimarães. Ele morreu, na verdade desapareceu, ele entrou num helicóptero e nunca mais foi visto, assim, sumiu, não acha o corpo, não acharam nada. Bom, esse cara montou e pensou, né, os deputados naquele ano de 1988, inclusive o ano que nasceu o professor de vocês aqui, o Renato, eles pensaram no poder diferente, né, pensaram nesse poder diferenciado, dividido, legislativo, executivo e judiciário. É por isso que nós temos que a Câmara dos Deputados, né, que faz as leis, que determina as leis, tá? O executivo, tá bom? E o judiciário. Então, a casa do legislativo compete a regimentar qualquer lei. Então, se o presidente pode criar lei, o executivo pode criar lei, por exemplo, só que tem que passar pelo aval da Câmara Federal, né? Nossa, garganta horrível. Se não passar pelo aval deles, eles podem vetar e a lei não existir. O que é isso? É uma lei, uma regra que chama Lei de Pesos e Contrapesos. Para deixar harmônico e autônomo os poderes, um poder pode vetar o outro. Porque, teoricamente, se a gente deixa o poder muito forte no executivo, ele vira um ditador. Ele virou o que era antes, no período do Barão de Montesquieu, uma monarquia autoritária. Então, o que a Casa do Povo, né, que é a Casa do Legislativo dos Deputados, é a Casa do Povo, tem que fazer para não deixar o presidente ser muito poderoso? Controlar as leis e determinar os limites dessas leis, tá bom? A mesma coisa funciona com o judiciário. Se o presidente resolve fazer alguma coisa que é contra a lei, o judiciário vai lá e barra e desautoriza a execução de alguma lei. Tudo isso é para proteger o cidadão e proteger a lei que o cidadão, de certo modo, compartilha, não é? Então, é a base do liberalismo político. Montesquieu é o pai do liberalismo político. A teoria dele e a teoria de mais outras pessoas, mas basicamente a dele, é capaz de tornar um país como o nosso, por exemplo, e os outros, né, no mundo ocidental, mais justo, governos mais justos.
Mas existem exceções, tá bom? E facilidades. Isso vai bastante da característica do presidente ou do parlamento, no caso, as câmaras federais. Por quê? Eu estou lendo um livro que chama Ruptura, do Manuel Castells. Estou terminando ele, falta ainda 70 páginas para ler. Eu leio bem devagar. Nesse livro, galera, ele vai falar sobre a crise do sistema liberal, da democracia liberal que Montesquieu, inclusive, ajudou a construir. Por que ele vai falar sobre crise? Porque as situações que estão acontecendo ao longo dos anos, dos últimos 5 anos para cá, estão levando a sociedade a recorrer a medidas autoritárias, a personagens autoritários. Veja o caso dos Estados Unidos. Eles saíram do Obama para cair no Trump, não é? Uma pessoa que várias e várias vezes foi repreendido pelo judiciário, investigado pela FBI e pela Câmara dos Lordes, que no caso o Congresso Federal. Várias e várias vezes eles tiveram que barrar o que o Trump fazia, porque era contra a lei. Então ele usava de retórica simples, falando para um público que, de certo modo, é muito conservador nos Estados Unidos, né? A maior parte das pessoas que elegeram ele são brancas, né? E são do interior dos Estados Unidos também. E também alguns trabalhadores, né, alguns grupos de trabalhadores que veem a imigração nos Estados Unidos como algo ruim, né? Então, eles votaram no cara, né, pensando que eles iam voltar a ter um nacionalismo muito mais forte. Então, a crise da democracia liberal que o Manuel Castells está falando no livro Ruptura, o livro é excelente, viu, gente? Curtinho, dá para ler. Eu que sou lento mesmo para ler, leio devagar. Ele vai trazer a questão de um nacionalismo mais forte, né, de pessoas que erguem bandeiras, né, constantemente em prol desse país, né, ser mais fechado para imigrantes, né, um país que seja mais rígido com as leis, né, e é por isso que quando aconteceu o movimento Vidas Negras Importam, né, esse movimento em peso estava contra o presidente Obama, né, para vocês terem uma noção, porque pouca solidariedade aconteceu por parte Obama não, do Trump, pouca solidariedade ocorreu por parte do presidente em relação às coisas que estavam acontecendo em relação à população negra nos Estados Unidos, né, porque tinha um grupo específico que ele defendia, que eram os brancos, né? E isso gerou alguns problemas, inclusive antes do final das eleições, onde Trump concorreu novamente às eleições, estava acontecendo um processo de impeachment contra ele, né? Só que ele acabou saindo do governo, perdeu a eleição, né, para o Biden antes mesmo de acontecer. Mas eu acredito que ainda está rolando, porque eu não entendo muito bem a regra dos Estados Unidos, mas parece que se o impeachment acontecer, algumas coisas que ele fez nos últimos tempos lá vão ser anuladas, alguma coisa assim, né? Mas, por exemplo, promessas de campanha dele, xenofóbicas, por exemplo, né? Onde ele declaradamente foi xenofóbico, construção de um muro, né? A separação de imigrantes, né? Pais e mães imigrantes das crianças. Eu tenho esse áudio até hoje, é um áudio que me marcou muito. Se vocês quiserem e terem curiosidade de pedirem para mim, eu coloco aqui para vocês. É um áudio muito pesado, onde uma criança está chorando pedindo o pai deles, cara. E eles ficaram mais de 1000 dias, né, separados, né, dos pais, assim, em abrigos nos Estados Unidos, separados, assim. Sem a mãe, sem o pai, tipo, só com tutores, né, pessoal da assistência social, coisa bem pesadinha. Bom, meus amigos, então, Barão de Montesquieu, qual é a teoria dele? A teoria de um poder mais autônomo, né, liberal, no caso liberal, política liberal, e onde é mais justo, onde o executivo tem que
respeitar os limites do legislativo, o legislativo tem que respeitar os limites do executivo e o judiciário também nessa brincadeira. Todos eles com medidas, pesos e contrapesos. Quem tem pai advogado aqui ou que fez direito? Quem tem? Deve ter alguém aqui, não é possível. Pode levantar a mão se quiser. Não? Nenhum pai, ninguém aqui é advogado? Ninguém, nenhum pai, professor. Né? Minha madrinha é. Ah, legal. A sua madrinha entende muito mais desse termo de pesos e contrapesos, tá? Porque no direito trabalha muito isso daí, no curso de direito. A minha esposa, ela não tá aqui, ela fez direito, mas ela saiu aqui. Senão ela explicava melhor. Mas é basicamente isso que eu falei. Se um poder sai muito da contramão, o outro puxa ele para baixo, sabe? Então é pesos e contrapesos. Bom, meus amigos, continuando então, Barão de Montesquieu, olha uma parte da Constituição aí que praticamente foi Barão de Montesquieu que escreveu. A Constituição Federal, em seu artigo número 2, diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aí temos esse artigo que eu peguei de um jurista. Diz Leandro Mascaro, em sua obra Estado e Forma Política, antes não havia uma separação estrutural entre aqueles que dominavam economicamente e aqueles que dominavam politicamente, pois, de modo geral, eram as mesmas classes, grupos e indivíduos que controlavam tanto os setores econômicos quanto os políticos de suas sociedades. Engana-se quem acha que a tripartição dos poderes conseguiu mudar isso. E aí nós temos uma crítica do Leandro Mascavo, onde a Constituição traz que o Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos, maravilhoso. E aí o Leandro traz aqui, antigamente, na época do Montesquieu, o rei, né, o clero, eles dominavam a política e eles eram as classes mais ricas também, né, os grupos mais ricos. Só que, de certo modo, isso ainda não mudou. E no Brasil, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem um livro muito bom. Peraí. Tem um livro muito bom, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Eu tô um pouco maior para vocês aí? Tô, né? Estão conseguindo ler? Não, tá professor. Tá. Chega um pouquinho mais aqui para a esquerda. Dá para ler, só que... Isso. Agora dá para ver. Bom, o nome desse livro chama Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato. É do Gessé de Souza. Esse cara aqui, ele é um sociólogo. E ele vai trazer, galera, simplesmente o seguinte. Existe uma elite no Brasil, onde que dominava economicamente, e que domina ainda economicamente, e que domina politicamente. Eles não saem do poder. Quem já ouviu falar no novo presidente da Câmara? Alguém sabe como é que é o nome do novo presidente da Câmara Federal? O nome dele é Arthur Lira. Já devem ter ouvido falar. Foi eleito recentemente. Sabe quantas gerações a família dele está no poder? Não sei não. 4. Nossa. 4 gerações. Gente de Deus. E tem família lá, galera, que nunca saiu do poder. Ou seja, desde que Brasil é Brasil, a família do cara tá no poder. Tá no poder, tá lá. Ou é deputado, ou é governador, ou é senador. E senador, o mandato é de 8 anos. Se você pega 2 vezes isso daí, gente, 16 anos. Quantos anos vocês têm? 14? Tipo, sim, 14. É o tempo de vida de vocês e o cara tá lá. Então, veja só, imagina isso, passa de pai para filho, É uma questão, assim, bem acho que 30% da Câmara Municipal e do Senado, basicamente, é das mesmas famílias, para vocês terem uma noção. E eles mantêm. E se não é da mesma família, galera, dá para comprar aqueles que não são, saca? Porque, veja só, como é que funciona a política hoje? Como é que funciona a eleição? A eleição funciona do seguinte modo. Tem financiamento de campanhas, né? Imagina que eu sou um empresário, vamos supor, eu tenho uma empresa, e minha empresa ela é bem grande, fatura aí 10 milhões, né, por ano, vamos supor.
né, de lucro, né? E eu pego e financio a campanha de um prefeito, de um deputado, ou financia a campanha de um grupo, né, inteiro. E aí, teoricamente, esse grupo vai me prejudicar? Eles vão me prejudicar? Tipo, vamos fazer lei para ferrar a vida daquele empresário que ajudou a gente? Não, nem a pau, né? Nem a pau que isso vai acontecer, porque eu financiei a campanha dos caras. Então, temos aí uma questão bem complicada no processo eleitoral, onde os ricos ainda permanecem com seus deputados de estimação, né? Bom, galera, continuando então. Vamos para mais um carinha aí. Voltaire, galera, o grande dos grandes, tá? Esse nome aqui, esse cara aqui é citado sempre como um dos grandes expoentes do iluminismo, tá? Tem uma imagem dele, eu acho que eu vou achar aqui, tem uma imagem muito legal dele. Iluminismo. Uma imagem muito legal aqui, onde ele está sentado, tá? Onde ele está sentado, e o rei está de pé, esperando para falar com ele. Para você ter uma noção. Deixa eu ver se eu acho aqui. É bem interessante essa imagem. Bom, eu não achei. Mas é muito, muito legal. Eu acho que eu achei. Bom, eu vou descrever para vocês como é que tá a imagem. A imagem é o seguinte, é Voltaire sentado e o rei de pé, né? Então, veja só, o cara é rei e ele está de pé. O Voltaire está sentado e o rei esperando a atenção do Voltaire. Para vocês terem uma noção do tanto que ele é pancada. Esse cara foi responsável por influenciar grandes governos, né? A Catarina da Prússia, grandes governos assim, passava a escutar esse cara. Tanto é que um governo uma vez, veja só, prendeu uma pessoa injustamente, porque o rei podia fazer isso, né? O rei podia prender quem ele quisesse, não tinha peso e contrapeso, não tinha. Ele, na verdade, o rei, ele dominava o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele controlava todos os poderes. E o rei mandou simplesmente prender a pessoa. E essa pessoa, Voltaire ficou sabendo da prisão dessa pessoa injustamente, e ele escreveu uma carta e saiu espalhando essa carta pela Europa. Bom, nessa carta, ele acusa a coroa, né, o rei, de cometer injustiça, de prender aleatoriamente, arbitrariamente, sem nenhum critério jurídico, nada disso, a pessoa. Sabe o que aconteceu? O rei, por pressão social, né, e de outros reis, ele teve que soltar o cara, velho. Ou seja, Voltaire é maior do que um rei, cara. Foi maior do que um rei, tá? Do tamanho da força, né? E do poder intelectual que esse cara tinha, da popularidade que ele tinha também, entre outros reinos. Bom, ele escreveu vários livros também, mas um deles é um bem bacana aqui, o Tratado sobre a Tolerância. Muito legal. Por que ele está falando sobre tolerância? Porque, vocês já ouviram falar, provavelmente eu que vou dar essa aula para vocês, mas eu não sei se vocês já ouviram falar, na Guerra de 30 Anos. Não, eu nunca ouvi. Essa guerra foi a maior guerra que aconteceu na Europa, porque antes da Primeira Guerra Mundial, para vocês terem uma noção. Teve outras guerras antes da Primeira Guerra Mundial, só que essa guerra, em tamanho e proporção, foi a maior guerra até então. Porque muitos países se envolveram nela. Quase todos os países europeus se envolveram nela. E essa guerra era sobre o quê? Sobre religião.
Era uma guerra envolvendo religião. Alguns são católicos, outros são protestantes. Vocês já ouviram falar na noite de São Bartolomeu? Essa noite já foi pesada. Quem já viu um filme bem doido que chama assim Anarquia, a noite, não sei lá o que, ninguém já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar, não. Não. É um filme doido, assim, que um dia por ano, as pessoas podem cometer crime, que elas não vão ser julgadas. Assim, acontece isso. Já vi sim. Já viram? Já viram? É bem doido, né? É Bom, e aí, para aplacar a sede de vingança das pessoas, tal, uma coisa assim, de crimes. Então, um dia por ano, as pessoas podem cometer crimes e tudo mais. Que elas não vão ser julgadas, nada. A noite de São Bartolomeu é uma noite dedicada a caçar, olha isso, caçar protestantes na França católica. Quem era católico poderia caçar nessa noite. Eles saíram caçando, de fato, quem era protestante dentro da cidade de Paris. Gente, é um grau assim, de intolerância religiosa gigantesca. Mas gigantesca. E isso era alimentado pela própria Igreja Católica. A Igreja Protestante também mandava caçar católicos nos seus países. Então, assim, uma intolerância muito grande. E aí ele vai escrever esse tratado chamado Tratado sobre a Tolerância. E aí, nesse tratado, né, e na sua teoria básica, ele vai criticar o antigo regime como incentivador dessa coisa, né, da intolerância religiosa. Ele vai criticar a intolerância religiosa, né, e a defesa da liberdade de expressão. Ele é um grande defensor da liberdade de expressão, talvez um dos primeiros e mais poderosos pensadores aí da liberdade de expressão. E ele vai dizer o seguinte: posso discordar de suas palavras, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Essa frase é fantástica. Por quê? Porque ao silenciar a outra pessoa só porque eu não concordo com as palavras delas, eu posso correr o risco também de ser silenciado. Tem um poema do Bertold Brecht, não sei se vocês já ouviram falar, é muito legal. Poema de Bertold Brecht. Defesa, como é que é? Roubaram as flores, deixa eu ver, flores, vamos ver se é isso. Aqui, ó. Acho que eu achei. No Caminho com Mayakovsky, é o nome do poema. E aí ele vai falar o seguinte, olha que legal. Na primeira noite, eles se aproximaram e roubaram uma flor de nosso jardim. Não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos nossa voz. E já não podemos dizer mais nada. Olha que poema poderoso de Bertold Brecht, chama Caminho de Mayakovsky. Gente, ele está falando assim, é uma defesa da liberdade de expressão, isso daí. E quando alguém faz alguma coisa com qualquer pessoa, nós temos que denunciar, concordando ou não, porque se acontece com ele, vai acontecer com a gente também em algum momento, e não teremos como ir contra, porque nós ficamos quietos quando alguém fez isso com outra pessoa. Né? E ninguém vai vir em contramão nos ajudar. Chegou? Acho que é do seu e da minha mãe, não sei. Bom, continuando, eu tive que desligar o áudio ali. Olha o que está escrito na nossa Constituição brasileira, galera. Artigo 6º. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantia, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e liturgias. No Brasil, até 1815, é isso? Não. 1615,
até 1615, não, desculpa, é 1815 mesmo, foi mal. Até 1815 era proibido qualquer outra religião sem ser a católica. Em 1815 tem um tratado que libera a liberdade de culto para a religião anglicana. Tipo, não faz sentido nenhum. O Brasil tem religião indígena, tem religião africana, mas a única que foi liberada sem ser católica foi a anglicana. Resposta. Pergunta, na verdade, por que anglicana? Alguém sabe? Não sei, não. Porque a Inglaterra era o maior parceiro econômico brasileiro naquela época. E tinha muito inglês anglicano, né, religião anglicana no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então eles foram liberados de ter culto, né, para ter a sua liturgia sendo protegida. Bom, enquanto isso, candomblé, ubanda não existia ainda, mas candomblé e as outras religiões, principalmente indígenas, eram proibidas de serem praticadas em território brasileiro, tá? Passíveis de prisão e punição. E aí, por que eu trouxe esse artigo aqui, que é liberdade, tolerância religiosa, que a gente está querendo discutir, né? Bom, olha isso daqui, olha esses dados. Registros de intolerância religiosa na Bahia, levantamento, os dados são do Centro-Oeste, referência de combate ao racismo e intolerância religiosa de Nelson Mandela, criado em 2013, e ligado à Secretaria Estadual de Promoção à Igualdade Racial. Além dos casos de intolerância religiosa, o órgão recebe casos de racismo e que eles chamam de correlatos, que são encaminhados para outros órgãos. Então, em 2013, a gente vai ter 2 casos de intolerância, tá? E 4 casos correlatos. Em 2014, já bem divulgado isso, né? Nós vamos ter 22 atos de intolerância e 19 de casos correlatos, racismo, esse tipo de coisa, na Bahia. 2015, 29, 32. O que são isso daqui, galera? São dados informando a destruição de patrimônios religiosos. E olha outro dado interessante sobre intolerância. Percentual de menções negativas na internet. Racismo, 97,6%. Galera, foi encontrado, né, em todas as menções negativas que tem na internet, né, no caso redes sociais, 97 foi de racismo. Olha isso. Políticos, né, intolerância política, intolerâncias de classes sociais, tipo pobre, trabalhador, esse tipo de coisa. Aparência, 94%, menções negativas sobre a aparência de alguém, tipo, você é feio, você tem narizão, você tem orelhão. Olha a intolerância dessas pessoas. Homofobia, 93%. Deficiência, 93%. Idade ou geração, tipo, é velho, sei lá o quê, 92%, religiosa 89%, misoginismo, que é a ideia de mulher ser inferior ao homem, né? Comentários negativos são de tipo, mulher é isso mesmo, tal, 88%, e xenofobia 84,8%, tá bom? Então, olha o tanto que a nossa sociedade, nas redes sociais, inclusive, são intolerantes. E aí, galera, olha isso daqui. A intolerância nas redes é um resultado direto de desigualdades e preconceitos sociais em geral. Não é uma invenção da internet. O que ocorre é que o ambiente em rede facilita para que um solte seus demônios, né? Ao dar a sensação de um pretenso anonimato. Como se as pessoas dentro da internet estivessem anônimas, né? O mundo virtual é, portanto, uma forma para que os intolerantes se manifestem e ampliem seu alcance. Tá? Tem crescido muito o número de pessoas intolerantes, pessoas xenofóbicas, pessoas misóginas, né? Pessoas que colocam a mulher inferior, né? Reduzem a mulher, por exemplo, a estética. Então, isso daí também é misoginia, né? Veja só, tem meninas aqui brilhantes, né? Todas, né? São brilhantes. E eu em uma sala de aula, imagina isso. Imagina eu que em sala de aula, eu tô aqui trocando ideia com o Alex e chamo, o Alex é inteligente, o Alex sei lá o que e tal. E aí a Ana Oliveira vai falar, eu chamo, ela é uma gracinha mesmo, ela é linda mesmo. Veja só,
que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a Ana, né, e qualquer outra menina, a uma condição de estética, né, e não de competência. Estamos em sala de aula. O que se espera de um professor, os elogios de um professor, é a respeito do intelecto das pessoas, né, e não se ela é bonita. Entende isso? Vocês concordam comigo? Sim. E isso é o que muito acontece com as mulheres, tá? Principalmente na internet. São sempre relacionadas a questões estéticas e físicas, e não a competência, e não a inteligência e tudo mais. Meninas, vocês conhecem uma advogada muito, e influencer também, digital, chamada Gabriela Prioli? Eu acho que eu conheço. Acho que eu já ouvi falar. Assim, não Depois sei. vocês pesquisam. Ela tem um canal muito bacana, eu vou colocar aqui no chat para vocês. E ela é um monstro, velho. Um monstro de inteligência, assim, velho. E formidável nas suas colocações, sabe? No seu entendimento. Eu sigo muito ela porque ela faz meio que um resumo da semana de notícias e ela sempre coloca a visão dela, né? E é muito boa mesmo, assim. Gabriela. E ela é só mais uma opinião, formando, né, mais uma opinião aí formando mais uma opinião em relação à sociedade, ao que está acontecendo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, depois vocês dão uma olhada. Eu não sei como é que passa. Bom, mas o nome dela é esse daqui, eu vou colocar aí para vocês. Aí depois vocês, principalmente as meninas, dê uma olhada, porque é muito legal ver uma mulher se destacando, se sobressaindo com inteligência, com leitura, né, em relação à nossa sociedade, né, que julga muito mulher como inferior, como padrão estético e tudo mais. Bom, meus amigos, eu tenho mais alguns minutos, eu vou fazer a chamada de vocês. Eu tenho um programinha aqui que faz uma chamada no Google Meet, que é bem legal. E eu já estou fazendo aqui, peraí. Presença 4, 3. Pronto, foi feito. Bom, eu tenho mais alguns minutos, eu quero ver se eu consigo falar mais de algum cara aqui. Bom, antes de entrar nos economistas, eu quero, então, interromper aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa no PET que a gente está vendo, que a gente é capaz de responder já com as aulas que a gente fez. Professor, deixa eu te perguntar. Já é para fazer a semana 1 do PET e te enviar? Teoricamente, não. Deixa eu ver se é isso aqui, a sua história. Mundo contemporâneo, iluminismo, liberalismo. Teoricamente, só quando eu terminar a aula, tá bom? Essa aula de iluminismo que, teoricamente, vocês vão ter a leitura e a aula necessária para responder. Mas são 3 perguntas e, pelo que eu estou vendo aqui, são bem imbecis, bem facinhos. Ó, vamos, quem está com o PET aí me acompanha. Eu vou projetar ele, tá? Para vocês poderem ver e a gente poder fazer juntos. Uma janela. Vocês me dizem, por favor, se estão conseguindo ver com qualidade. Sim, tá bom. Dá para ler, né? Ah, beleza. Então tá bom. Vou até dar um zoomzinho. Bom, olha lá. Primeira questão dessa semana do PET. O iluminismo, ou ilustração, como é também conhecido, tá, pessoal? É ilustração ou iluminismo. Foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. Eu tenho uma correção sobre essa questão. Gente, vocês me desculpem, minha voz está horrível, minha garganta é muita aula, aí fica toda hora ruim.
Por que eu tenho uma dúvida aqui sobre essa questão? Não é uma escola. Quando a gente pensa uma escola, a gente pensa assim, tinha um lugar que as pessoas iam e estudavam. Não é esse sentido que essa questão está querendo trazer. É por isso que na primeiro slide está escrito assim, movimento, tá bom? Movimento. Por quê? Aconteceu na Inglaterra, aconteceu na França, aconteceu na Alemanha, aconteceu em vários lugares. Não tinha uma escola propriamente dita de iluministas, né? Claro que eles tinham certa comunicação entre eles, mas eles eram autônomos, eram pessoas se destacando em vários lugares do mundo, principalmente no continente europeu. Então, olha lá, a escola filosófica criticava abertamente o poder absolutista dos reis, tá bom, absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia, bom, aqui também ela dá uma generalizada, como se todos os iluministas fossem iguais. Temos diferenças, tá bom? Então, vamos tentar ler para ver se ela ajuda a gente com a resposta aqui. Bom, falou de sistema político. Bom, se é sistema político, nós temos que pensar qual autor falou sobre sistema político até agora. E o único autor que a gente falou sobre sistema político até agora foi Barão de Montesquieu, onde vocês viram que ele era a base, né, o pai do liberalismo político. Essa era a palavra usada, inclusive, onde ele foi pensando. Então, vamos lá. Na limitação do poder real, através da Constituição e das leis municipais. Em algum momento eu falei para vocês que os iluministas falaram de Constituição ou leis municipais? Vocês lembram, em algum momento? Eu falei da nossa Constituição, mas os iluministas propunham uma nova... Não, ótimo, não. Isso mesmo. Na divisão do poder absoluto, em 3 ramos distintos, interligados no executivo, legislativo e judiciário. Muito bacana esse. O Barão de Montesquieu realmente falou sobre eles poderes diferentes, só que interligados, né? Executivo, legislativo e judiciário. Beleza, então vamos guardar essa B aqui como a nossa alternativa correta. Mas vamos ler as outras. Ó, na criação de uma assembleia de notáveis, temos um problema. Por quê? O que são esses notáveis? Eles estão querendo dizer que são homens ricos, nobres, ou burguês, ou é do povo, ou são os melhores do que o povo? O iluminismo não acreditava que existia pessoas melhores do que as outras. As pessoas são iguais. Então, assembleia de notáveis, errou, tá bom? Podemos tirar. E D. No fim da figura, no fim da figura do monarca, é substituído por uma democracia direta eleita com sufrágio universal. Pessoal, temos outro problema. Eles não queriam o fim da monarquia, eles queriam a diminuição do poder da monarquia. É diferente. E outra, substituído por uma democracia direta? Não. Sabe quando vão falar sobre democracia na Europa novamente? Olha que ela morreu, a democracia morreu na Grécia Antiga. Depois ela nunca mais voltou a ter um governo novo. Ela só vai voltar depois da independência dos Estados Unidos. Então, sim, democracia direta é raro. O que eles pensavam? Numa república, onde a coisa seja pública, onde as pessoas tenham direitos iguais, porém, uma coisa pública. E outra aqui, eleita por um sufrágio universal. Não, eles achavam que as mulheres, apesar dos iluministas serem brilhantes, muitos não davam o poder às mulheres, né? Por exemplo, na Revolução Francesa, teve uma mulher que escreveu, inclusive, uma Constituição da Mulher, e ela pediu para o Robespierre incluir a mulher com voto, participação. Ela foi condenada à decapitação. Olha que absurdo. Então, assim, o sufrágio universal, o sufrágio é voto, tá bom? O direito a votar. Não é também o direito a votar. Então, eles eram contrários a isso. Então, a melhor alternativa, meus amigos, é a alternativa B. Exato. Bom, e aqui temos uma alternativa, uma questão aberta, né? Que eu vou deixar para outro dia, para a gente fazer bonitinho. Mas é também sobre Montesquieu. Muito fácil também, provavelmente, tá bom?
A 3 eu já li, ela também é bem tranquilinha. Bom, a gente faz outro dia, na próxima aula a gente faz essas duas últimas. Então, o que vocês vão fazer? Eu não tenho ainda, pessoal, cadastro no Conexão Escola, tá bom? Infelizmente eu ainda não tenho, não estou lá ainda. Eu fiz tudo bonitinho que pediram, mas eu ainda não tenho esse cadastro lá. Dizem que está acontecendo isso com os professores que são novos mesmo. Né? Eu tirei o óculos porque está acontecendo com os professores que são novos na escola, né? Na verdade na rede estadual. E aí, quando vocês forem mandar a atividade da semana 1, eu vou avisar vocês a forma, tá bom? Para vocês não mandarem errado e eu também não errar ao pedir para mandarem para mim, tá bom? Então, a gente vai fazendo junto, vocês vão mantendo bonitinho aí, faz do caderno. No caderno eu vou pedir para vocês fazerem assim, ó, semana 1, exercício 1, alternativa B, tá bom? Como foi o que a gente colocou. Semana 1, exercício 2, resposta tal. Vocês podem colocar no caderno sem o enunciado, tá bom? Fica mais tranquilo. Então, veja só. Vamos aguardar um minuto, eu vou me inteirar melhor como que vocês vão mandar para mim essas respostas. Eu sei que para os outros professores vocês podem mandar pelo Google Class, né? Para mim ainda não, porque eu não estou lá. Mas eu vou me inteirar direitinho, bonitinho, e aí eu informo para vocês, sem pressa, sem correria, a gente tem bastante tempo ainda para ver onde vai essas atividades. E a gente vai fazendo durante as aulas, então isso também vai ficar mais tranquilo. Beleza? Tudo bem? Aham. Sim, senhor. Pessoal, alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje, sobre a nossa aula? Nenhuma. Não? Gente, novamente me desculpo pelo atraso, pela internet zoada que eu tenho, e vou tentar não repetir mas assim, infelizmente a gente não tem controle sobre isso, né? Se vocês, por exemplo, professor, não consegui participar da aula, porque minha internet não funcionou, infelizmente, né, vocês têm esse direito mesmo, porque como que a gente faz, né? A gente está dependendo literalmente da tecnologia. É a nossa nova situação, né? Mas, meus amigos, muito obrigado, então, pela participação, principalmente da Ju, das meninas que participaram na aula, assim, bastante, e dos meninos também que estavam aí presentes participando. Obrigadão. Eu vou disponibilizar a nossa aula lá no YouTube, caso alguém queira rever e tal, e buscar alguma referência, tá bom? Então tá bom, gente. Sim, obrigada, professor. Tchau, Maria. Tchau. 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 Abração. Tchau. Fique à vontade para poder sair, tá bom? Um abraço. Falou. Falou. Falou, professor.